Glória a Deus, salve até o toque sobre a sua vida, que é Nossa Senhora, né? Toda pura, toda imaculada, sempre virgem, né? Aqui é Pedro, não é a rocha da igreja, nem no grego, nem no aramaico e nem na patrística. Aqui é o João Oliveira, refutando outro protestante. Olha como o protestantismo, ele mesmo se contradiz. Olha só, vamos lá, né? Esse pastor contou 3 mentiras sobre São Pedro, olha só. Quem é esta pedra sobre a qual a igreja está edificada? Há um trocadilho, evilela no grego, foi escrito, entre a palavra pedra e a palavra Pedro. Petra e Petros. Sei. Petros deriva de Petra, e não Petra deriva de Petros. Petra é rocha, inabalável. Petros é fragmento de pedra arrancado de um maciço rochoso. Eu não sei como Hernandes Dias Lopes ainda é levado a sério. Mateus 16:18 está escrito em grego, mas Jesus falava aramaico e o nome arameu que ele deu a São Pedro foi Cefas, como nós podemos ver em João capítulo 1, versículo 42. Cefas não significa pedrinha ou fragmento de pedra, mas simplesmente rocha. Bom, eu já refutei isso aqui 1 milhão de vezes, mas vou fazer de novo porque ele comentou aqui sobre o aramaico, né? E muita gente tem dúvida sobre isso. Na verdade, quem não conhece nada é você, né? Que acusou o Hernando Dias Lopes de não ser alguém a ser levado a sério. Ah, mas ele tá defendendo o pastor. Vamos contextualizar, né? O versículo originalmente foi escrito em grego. E Jesus fala, né, que Pedro é Petros, que está no masculino. Aí ele fala sobre esta Petra, que já muda para o feminino, edificarei a minha igreja. O Petros... Por que o termo feminino? Porque a igreja é a esposa do Senhor. É simples, ó. Você não precisa nem entrar nem no grego, nem no aramaico para entender essa profecia, cara. Olha só. Você pega em João, simples. Em aramaico é Kefá, né? Só você assistir aquele filme lá, Paixão de Cristo, você vai ver como Cristo chama São Pedro Kefas, né? Simples, pô. Filme lindo ali do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, que mostra muitas verdades, né? Principalmente ali a Nossa Senhora e tal. Nossa, lindo, cara. Certo? Olha só. João 1, 42, ó. Vamos entender sobre quem será edificado essa igreja. Certo? João 21, do 15, 17, vemos quem tem esse pastoreio, e Atos Apóstolos 2,14, vemos ali o Espírito Santo desce, e vemos quem tem essa proeza, essa profecia que já se completou ali, Atos Apóstolos 2,14, Pedro pregando, né? Olha só. Levou Jesus, e Jesus fitando nele olhar, disse, tu és Simão, filho de João, será chamado Cefa, quer dizer pedra. Pedra, o termo pedra. E Mateus 16, já refutei milhões de... Refutou seu nariz, seu falso profeta, mentiroso. Refutou. Você sonha em refutar esse texto. É irrefutável, porque ó, a revelação foi dada a Simão Pedro por Deus, Mateus 16, e Cristo disse assim, então Jesus lhe disse, ó, o próprio Cristo... Por revelação de Deus, revelou ali São Pedro, os 11, os 12 estavam ali, mas só São Pedro teve a revelação, simples entender isso. Jesus então lhe disse, feliz é Simão, filho de João, porque não foi a carne nem o sangue que revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Eu te declaro, tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ó. Agora, quem a pedra, Efésios 2:20, sabemos que a pedra de ângulo é próprio Cristo. E os apóstolos, que são as pedras que vão edificar esse fundamento. Tendo por pastoreio, líder, o pontífice, que faz a ponte com a Colossenses 18, que é a cabeça de Cristo, é a cabeça da igreja, São Pedro, tanto que tem um pastoreio, João 21, do 15, 17, inegável, a quem está se referindo, em Lucas 22, 30 e 31, aí, Cristo roga por esse pastoreio, para São Pedro não desfalecer, entre os seus irmãos. Simples entender isso, sabemos quem é essa pedra, João 1,42, que Cristo está se referindo a quem vai edificar a minha igreja. Não a minhas igrejas, a minha. Termo feminino. Sempre como diz o doutor aí, né? E pra gente entender, e mais além, só você pegar aqui, Pedro. Os protestantes, com a malícia deles,
para negar essa profecia, eles pegam o versículo 1 Pedro 2, ó. 2. Eles meditam qual? O 6. Esquece o 5. Olha só. Porque o 5 deixa bem claro, ó. O 4, a chegar e vos ele a pedra viva, ó. Que os homens rejeitaram. Quem são esses homens? Os judeus, certo? Mas escolhida e preciosa aos olhos de Deus, ó. A pedra viva, a cabeça da igreja, o esposo dessa igreja, com o termo feminino, é Cristo. Olha só. Quem são as outras pedras? Pedro tem a proeza, a primícia de ter um destaque. Tanto em primeiro, destaque sempre em primeiro, nos evangelhos, e o destaque que Cristo orou por São Pedro. E dá a chave a São Pedro, que vai enviar, tal, etc., pessoas para edificar essa igreja. Tanto que São Paulo, quando se converte, o João Oliveira vai lá em Jerusalém reconhecer a sua graça pelas colunas, para não ter caminhado em vão, certo? Olha só, que se tornou uma das pedras que vai edificar a igreja, certo? E quais outras pedras vivas vós também vos tornares? Os materiais desse edifício espiritual, um sacerdócio santo, para oferecer vítima espiritual, agradável a Deus, por Jesus Cristo. Olha só. O cara tenta defender outro protestante e acaba passando vergonha também. Que a visão protestante é a mesma patifaria. A minha igreja. O Petros aqui é uma pedra destacada. Já a Petra, onde a igreja vai ser fundamentada, é uma rocha inabalável, um penhasco, um rochedo, algo maior, né? E claramente aqui se refere à confissão de Pedro, né? Ou seja, o próprio Cristo. Isso é também entendimento dos pais da Igreja Católica. Agora vamos para o argumento católico, né? Que eles tentam trazer esse versículo para o aramaico para tentar argumentar que a pedra que Jesus estava falando... Ô doutor, você não precisa nem estar em aramaico, o texto já é bem claro. Atos após 2, desce o Espírito Santo. Certo, meu querido? A igreja que foi edificada e gerada na cruz, sobre a pedra de ângulo, é Cristo. E as pedras que vai edificar essa igreja, tanto por ação e inspiração do Espírito Santo, são os apóstolos 1, 2 que ele escolheu. Então, isso aqui é muito simples, cara. Em grego, tal que Petros. Os apóstolos usavam qual versão? Simples. Mas quer defender o pastor, mas tá passando vergonha, cara. A profecia é específica, Mateus 16, 18. A quem se trata? Sim, você falou uma coisa muito séria. Os pais da igreja reconhecem a fé que São Pedro exprimiu. Que fé? Uma fé apostólica. Uma fé na cabeça, no ângulo. Porque quem revelou aquilo ali não foi homens, tanto que São Pedro. Um termo, não foi a carne. O fundamento protestante é fundamento de carne, o fundamento de homens. Mas a igreja de Cristo não é fundamento de homens. Simples. Aqui São Cristo está deixando bem claro quem vai edificar. Porque já tem uma igreja fundada, mas não está se tornada pública ainda. São Pedro. Tanto as apóstolos 14, desce o paráclito. Quem está ali pregando primeiro? Quem excomungar dos apóstolos 8, 20, São Pedro. Quem faz os primeiros milagres e prodígios? São Pedro. Quem cura, quem batiza? São Pedro. Até dos apóstolos do 1 até o 15 você vê o destaque de São Pedro. Simples entender isso. Claro que eu não vou mostrar o vídeo todo dele, que eu vou pegar só por etapa, porque é um esgoto, pô. Com todo respeito. A pedra que Jesus estava falando que ia fundamentar a igreja era Pedro. Por quê? Porque no aramaico... Uma coisa, cara, eu pensei, eu for estudar a escritura para ficar nessa patifaria, não desenvolver, não entender o que os apóstolos pregou, eu tô perdendo meu tempo, cara. Simples. Cristo confiou 12. O último menor apóstolo de todos foi São Paulo. São Paulo, ele perseguia quem? A igreja. Quando ele se converte, ele se torna mais um membro da igreja. Se torna mais umas pedrinhas que vai edificar a igreja. Simples entender isso. Mas
Pedro não quer dizer a pedra, pequenas pedras, pequenos pedregulhos. Para nós não interessa, meu irmão. Para nós que interessa que a igreja pregou, anunciou, foi confiado a quem? Tanto para você entender, ó. Olha só. Cara, for para mim ler a Bíblia e não entender, ficar nessa patifaria, cara. Perseguir a igreja, a Bíblia foi escrita para você entender como os apóstolos pregou, para você glorificar cada dia mais a igreja e ser cheio desse Espírito Santo que estava sobre a vida dos apóstolos. Não ficar nessa, eu estou refutando. Cara, você está refutando mesmo, porque vocês não provam nada. Você pega aqueles vídeos do Lucas Gonzalez, não prova nada. Você pega os vídeos de Rafael Pablo, não prova nada. Você pega essas imundícias, esses vídeos desses protestantes, com todo respeito à pessoa. Não prova nada, cara. Mateus 16, 18 até o 19 é bem claro. Marcos 8, Lucas 9, se você preferir. A quem foi dada essa proeza, essa premissa de pacentar? Claro, nada menos, nada mais quem tem a chave. Quem foi dada a revelação, quem Deus revelou. Por isso que está falando aqui para São Pedro, João 21, do 15 ao 17. Ó. Rasga então essa parte aqui. E faz o que você quiser, cara. Só não vou falar um palavrão aqui porque não é a minha proeza. Mas vai para aqueles quintos do lugar, cara. Para aqueles quintos do inferno, pô. Poxa. Simples entender isso, cara. Simples. Até quando vai ficar nisso? Cristo morreu na cruz, cara. A igreja se tornou pública na cruz do Calvário aqui, ó. Olha só. Simples entender isso, cara. Olha só, João 21, do 15 ao 17, ó. Tendo ele com medo, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, a quem está se referindo? Ama-me mais do que estes, ó. Pedro, você ama mais que todos eles? Você me ama mais que eles? Olha só, São Pedro exprimindo de novo a sua fé. Ah, mas São Pedro negou. Claro que negou, cara, porque ele não tinha o Espírito Santo. Eles não estavam preparados ainda, eles não estavam entendendo ainda o projeto, cara. Só começou a entender quando desceu o Espírito Santo. Tanto que João 21 ali, 20, 21, 23, que só para o Espírito Santo ele começa a entender. Certo? Por que o protestante fica nessa rincha? Porque eles não entendem, porque eles não têm o Espírito Santo verdadeiro. Que eles não querem reconhecer a verdadeira igreja. O dia que eles reconhecer a verdadeira igreja, vai ter que abaixar essas placas de Cristãs. Esses fundamentos de Ré Soares, esse fundamento de Edir Macedo, esse fundamento da plenitude, esse fundamento dos mornos, etc. Vai ter que abaixar tudo. Certo? Simão, filho de João, ama-me mais do que esses? Respondeu ele: sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Disse Jesus: apacenta os meus cordeiros. Vou encerrar esse vídeo aqui, porque, pelo amor de Deus, cara. Perguntou outra vez. Então, vamos usar a versão original, então. Os apóstolos usavam sempre a versão grega. Então, vamos usar a Bíblia grega. Você sabe falar em grego? Você sabe falar em aramaico? Você sabe falar em hebraico? Por isso que tem a tradução para você entender na sua própria língua. Porque tinha pessoas de várias nações que entendiam sua própria língua materna, cara. Mas com a observação, visão do magistério. Ah, mas eu vou provar aqui no grego. Ah, eu vou provar. Você não entende nem português, cara. Simplesmente esses doutores, eles metem aquelas barbonas, aquelas terno e gravata. O foco não é isso, cara. É ser humildes e simples. Para você entender o verdadeiro evangelho. Quer entender o evangelho? Quer ter a revelação e ser cheio do Espírito Santo? Aprenda com João Batista, cara. O dia que eu tiver a intenção de falar mal da igreja, eu não vou ser cheio do verdadeiro Espírito Santo. Vou ser cheio de outro Espírito. 2 Coríntios 11:4. Simples entender isso. Ao diálogo com Cristo, depois da sua ressurreição ali, depois que vai dar a chave a São Pedro. Ó. Tô falando: Pedro, você me ama? Pedro, você me ama mais que estes? Pedro, você me ama? E Pedro se entristece, porque Pedro começou a entender o projeto. Senhor, eu neguei você 3 vezes da outra vez, não neguei? Agora não. Eu te amo, Senhor. Olha só. Simão, tu sabe que te amo, disse Jesus, apacenta meus cordeiros. A quem, cara?
está falando com os demais? João 21, 16. Perguntou outra vez: Simão, filho de João, ama-me? Respondeu: sim, Senhor, tu sabe que te amo. Disse Jesus: apacenta meus cordeiros. Está referindo a quem de novo? São Pedro. Certo, meu querido? Perguntou pela terceira vez: Simão, Pedro entristeceu-se, porque ele perguntou pela terceira vez: ama-me? Respondeu: sim, Senhor, tu sabe tudo. Tu sabe que te amo. De Jesus: apacenta meus ovelhas. E ainda Cristo mostra como ele vai morrer ainda para edificar a minha igreja. Olha só, cara. Olha só como essa igreja foi edificada. Sim, os apóstolos edificaram comunidades, mas não edificaram uma sede ainda. Só foi edificada essa sede com o martírio de São Pedro. E Paulo, ele teve a participação disso, mas a profecia não está sobre Paulo. Paulo foi ajudar São Pedro ali em Roma para o projeto ser concluído, para Pedro amar ali e glorificar Cristo. Morte de cruz, ponta cabeça, como diz a tradição da igreja, certo? Lemos o João 21, 15, 16, 17 ao 18. Em verdade te digo, quando era mais moço, cingia-te e andavas aonde quer ia, mas quando fores velhos, estenderá a tua mão, e o outro te cingirá e te levará para onde não queres. Por essas palavras, ele indicava o gênero de morte com que havia de glorificar a Deus. E depois de assim ter falado, acrescentou: segue-me. Olha só, cara. Aí vem esses jumentos. Ô Balão, pelo amor de Deus, vou ter que usar um jumento para falar com você. A profecia ali é sobre São Pedro. É um jumento, cara. Olha só. E diz as colunas, as testemunhas, os sucessores, como por exemplo Eusébio de Cesareia, como por exemplo, se eu não me engano, Santo Irineu de Leão, ali contra as heresias, fala. Os dois gloriosos apóstolos deram a vida, foram martirizados ali onde que é a sede hoje. Roma. Simples, cara. O termo Pedro não é a pedra. Não, Pedro é a pequena pedra. Meu irmão, o foco é a pedra de rocha. O foco é o ângulo. Eu posso ser uma pedrinha. O que é uma pedrinha? Vou edificando a igreja, pregando o verdadeiro evangelho. Isso que é pequenas pedras. A pedra de ângulo, tantos pais, você pode usar patrístico, é Cristo. E as outras pedras? Viva, os apóstolos, seus sucessores. Como? Edificando a igreja, se santificando. Simples, meu irmão. Salve Maria, sou missionário Servo Roberto. Que esgoto, cara. Cara, você pega uma visão, você junta todas essas cambadas de pastores, doutores, todos são unânimes em uma coisa: em perseguir a igreja. Você pode pegar a visão adventista, Mateus 16, 18, você pode pegar a visão metodista, você pode pegar a visão luterana, você pode pegar a visão calvinista, você pode pegar a visão presbiteriana, vai falar a mesma coisa. Simples, cara. Os apóstolos entenderam. Tanto ali na ressurreição ali, quando ali Maria Madalena tem a revelação, ele vê Cristo, tá, vai avisar seus discípulos, etc, etc, etc. São João vai correr mais primeiro que São Pedro e não entra, cara. Espera São Pedro entrar para depois ele entrar, para mostrar pra gente o respeito que eles tinham, cara. Porque ele é o sucessor de Cristo. Cambada de hereges. Aqui, ó. João 20, ó. Você pode pegar João 20 até o 10, ó. Do 1 ao 10, ó. Vamos meditar o 5, ó. Inclinou-se, viu ali os panos no chão, mas não entrou. Chegou Simão, ó. Pedro, que seguia, entrou no sepulcro e viu os panos postos no chão. Viu também o sundário, que estivera sobre a cabeça de Jesus. Não estava, porém, com os panos, mas enrolado, ó, num lugar parte, ó. Então entrou também o discípulo que havia chegado primeiro ao sepulcro, viu e creu, ó.
Por que ele não entrou primeiro, então, que chegou primeiro que São Pedro? Não, cara, tem que respeitar o meu pastor, cara. O líder. O pontífice que faz a ponte com Cristo, cara. Você tá entendendo? Simples, cara. Salve Maria, sou missionário José Roberto. Esses vídeos aqui não é pra ofender ninguém, cara. É para nós tomar vergonha na cara. Vergonha na cara. Eu sou pecador, sou falha, sou, como diz Padre Pio, sou um moribundo, cara. Mas a gente tem que tomar vergonha na nossa cara. Em honrar isso aqui, ó. Não é fundando igreja não, meu querido. Pregando o verdadeiro evangelho para levar as pessoas para o caminho da salvação, para a glória. Certo? Simples, ó. Glória a Deus, aleluia, salve Maria.